Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal. Eu sou o Carlitos e esse é mais um vídeo de palpites de futebol. Para hoje, nosso domingão, dia 24 de março de 2024. Domingão onde a gente continua aí nessa data FIFA, tabela de jogos fraquíssima. A gente tem uma tabela aqui com 126 jogos, mas eu separei 5 jogos para a gente trabalhar, onde a gente tem dados mais interessantes e trouxe também a nossa duplinha com odd 177 para a gente trabalhar de forma mais tranquila, beleza? Agora indo direto aqui para as nossas análises, eu vou começar no jogo às 18 horas na primeira divisão da Colômbia, o jogo entre o Atlético Bucaramanga e o Envigado. Se a gente puxar a tabela de classificação, a gente vai ver que o Atlético Bucaramanga é o sétimo colocado, enquanto que o Envigado é o 11º. O Atlético Bucaramanga, em 11 jogos, ele ganhou 5, empatou 5, perdeu 1, marcou 11 gols e sofreu apenas 3, então tem uma defesa muito boa. E o Envigado, em 12 jogos, ele ganhou 3, empatou 5, perdeu 4, marcou 12 e sofreu 14. Então ele já marca um pouco mais, né? Marcou 12, porém jogou 12 jogos e sofre bem mais, sofreu 14. O que a gente vai trazer aqui para as nossas análises, tá? Se a gente puxar aqui, ó, o Atlético Bucaramanga, ele tem uma odd de favorito, 1,63. Ele tem dados favoráveis, uma média de custo de gol bacana, 5,68. Nos últimos 5 jogos, dentro de casa, ele marcou 15 gols com média de 3 e coeficiente 0,71. Ele sofreu apenas 3 gols com média de 0,6, coeficiente 1,49. Enquanto que o visitante ele marcou 4 apenas e sofreu 5. Então a gente tem um leve favoritismo para o Atlético Bucaramanga e a gente vai trabalhar aqui a favor do Atlético Bucaramanga com empate anula ou o handicap asiático que tiver 0,0, né, que tiver pagando melhor a favor do Atlético Bucaramanga, tá? A gente não vai trabalhar com a vitória seca. Ó, se a gente pegar os últimos resultados do Atlético Bucaramanga em casa, ele ganhou 4 e empatou 1. Tem um jogo aqui de Copa, esse jogo aqui onde ele ganhou de 6-2, tá? Por isso que levou a quantidade de gols, mas nos demais ele ganhou de 3-0, 1-0 e teve um empate de 1-1 com o Secaldas. Então aqui a gente vai trabalhar aí com empate anula. E se a gente puxar aqui a race também do visitante, a gente vai ver, ó, que ele ganhou. Esse último jogo aqui foi o jogo de Copa de 1-0, porém ele perdeu 2, ganhou outro e empatou 1, tá? Então tem um pequeno favoritismo aí pro Atlético Bucaramanga e a gente vai trabalhar a favor dele, beleza? Agora indo para a segunda divisão, a gente vai trabalhar com o jogo do Llaneiros e o Real Soacha. O Llaneiros ele tá em quarto colocado, enquanto que o Real Soacha é o sétimo colocado, tá? Jogaram apenas 8 jogos na competição. O Llaneiros ganhou 4, empatou 3 e perdeu 1. Marcou 13 e sofreu 5. E o Real Soacha ganhou 4, empatou 1 e perdeu 3. Marcou 11 e ganhou 8. Jogando em casa, o Llaneiros ele ganhou 2, empatou 1 e perdeu 1. O Real Soacha em casa é muito forte. Ó, jogou 4 e ganhou as 4. Porém, jogando fora, a gente tem uma vantagem aí pro Llaneiros. A gente vai ver que o Real Soacha ele não ganhou nenhuma. Empatou 1 e perdeu 3. Tá? Então aqui, sendo bem direto, se a gente puxar também aqui os dados de gols, a gente vai ver que tem um leve favoritismo para o mandante, ó, marcou 6, sofreu 3, o visitante marcou 3, sofreu 8. E com essa odd aqui de 1,72 dá para a gente trabalhar com empate anula a favor do Llaneiros, beleza? Agora indo para a segunda divisão da Espanha, a gente tem um jogo entre o Racing Santander e o Eldense, onde a gente tem um indicador H-score aqui relativamente alto para um campeonato de segunda divisão lá da Espanha. E a gente tem quantidade de gols marcadas e sofridas boas dentro do que a gente trabalha aqui para buscar o over 1,5, tá? Média de custo de gol alta das duas equipes, acima de 3 e com coeficiente de variação baixo. E o que é interessante é que a gente tem essa odd do over 1,5 pagando 1,36. Tá um valor relativamente alto pelo que a gente trabalha, né? Talvez seja pela competição, porém levando em consideração as duas equipes, são duas equipes que marcam muito e sofrem muito também, tá? Se a gente ver aqui na tabela, ó, o Real Santander, ele marcou em 31 jogos, marcou 49 e sofreu 44. E o Eldense, em 31 jogos, marcou 39 e sofreu 40. Então, tem a quantidade de gols marcadas e sofridas alta. E vai ser nesse over 1,5 que a gente vai trabalhar, tá? Pagando 1,36. Agora indo para Portugal, terceira divisão, a gente tem o Ticense e o Ribeirão.
O Ticense está com odd de 1,62 e o Ribeirão 5,35. Se a gente puxar a tabela de classificação, a gente vai ver que o Ticense é o líder, tem 40 pontos, enquanto que o adversário, o Ribeirão, ele é o lanterna com 22. E aqui, sendo bem direto e olhando os dados de gols marcados e sofridos, a gente vai ver que o mandante ele tem 9 gols nos últimos 5 jogos, sofreu apenas um gol, e o visitante ele marcou 4, porém sofre muito, sofreu 12 gols. A gente tem realmente esse favoritismo. E aqui o que a gente indica é a vitória do Ticense, beleza? E no nosso último jogo, novamente na segunda divisão da Colômbia, onde a gente vai explorar aqui, trabalhar com Cúcuta Deportivo e o Real Santander. A gente tem uma odd de super favorito para o mandante. E se a gente puxar também a tabela de classificação, a gente vai ver que o mandante ele é o segundo colocado e o visitante é o 15º, né, vice-lanterna. Então é um time que tem 5 pontos apenas em 8 jogos, ganhou uma, empatou 2, perdeu 5. Jogando fora de casa, a gente tem o Santander, jogou 4 jogos e perdeu os 4, tá? Marcou apenas 3 gols em 4 jogos e sofreu 13. Então, a gente vai trabalhar nessa fragilidade aí do visitante. E o mandante em casa, ele jogou 4, ganhou 3 e empatou 1, tá? Não perdeu nenhuma, marcou 10 gols e sofreu 2. Então aqui a gente vai ser bem direto trabalhando na vitória aqui do Cúcuta Deportivo, segundo colocado, vitória pagando 1,42. Agora indo lá para a nossa duplinha, uma duplinha de odd 1,77. Vou atualizar aqui a página para a gente pegar essa aposta. E a gente vai fazer essa aposta aí, onde a gente vai trabalhar com 2 favoritos, tá? O primeiro, a gente vai trabalhar com o Atlético Bucaramanga no handicap 0.0, mesma coisa que o empate anula, tá pagando 1,230. E o segundo é o Cúcuta Deportivo, na segunda divisão aí da Colômbia, pagando 1,44. Isso traz uma odd de 1,77. Eu vou continuar trabalhando com o stake R$50, mas eu recomendo a você que trabalhe com menos do que isso, se você quiser, porque esses aqui são jogos que a gente normalmente não costuma trabalhar, são times que a gente não costuma trabalhar, e mesmo com números favoráveis, a gente não vem trabalhando de forma mais constante com esses times, então eu recomendo que você trabalhe aí com pouco dinheiro, tá? Já tá passando esse período aí de data FIFA e a gente vai voltar com aqueles jogos mais interessantes. É isso aí, tamo junto no Green e no Red, valeu!